Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. Boa tarde, professor Carnal, tudo bom? Boa tarde, Thaís. Tudo bem com os nossos ouvintes? Realmente ninguém mais morre de tédio nesse país. Não, jamais, viu, professor? Jornalista, então... Eu gostaria de pode morrer de outras coisas, mas não de tédio. Eu gostaria de passar uma semana digerindo o último problema, assim. Mas tá difícil. Mas isso é um luxo. Vez em Brasília, numa semana, pela terceira vez, e realmente é muito difícil a situação. Ixi, a ligação com o professor Carnal tá horrorosa. A gente vai refazer, Lucas? Vamos achar uma qualidade melhor? O professor Leandro Carnal que está falando com a gente hoje, de novo, de Brasília. E o professor Carnal foi testemunha na quarta-feira daquele quebra-quebra que ocorreu na capital federal. Começou como manifestação, depois virou quebra-quebra, depois a polícia do Distrito Federal entrou em campo, não conseguiu conter a manifestação, houve ação violenta por parte de policiais, teve até policial atirando com arma de verdade na manifestação e, por último, a convocação do Exército, que depois foi desconvocado no dia seguinte. Professor Carnal, de volta com a gente. Que balanço que o senhor faz essa semana, hein, professor? Bem, acho que o governo Temer, literalmente, como hoje escreveu a colunista Fernanda Torres, tem que já a gente dizer tchau, querido, né? Eu acho que ele já deu o que tinha que dar, mas, naturalmente, é um governo que tem capacidade de dialogar ainda com o Congresso. E ele conta um pouco com a falta de opções ao seu nome. Mas a saída melhor seria imediatamente TSE acelerar esse processo, declarar a chapa problemática, como parece que foi. O governo toma medidas erráticas, não era necessário chamar o Exército. Chamar o Exército é um mecanismo constitucional, que já foi feito várias vezes, em caso gravíssimo de queda e colapso da ordem, mas ali era excessivo, não era necessário chamar o Exército. O governo desafiou a população, né, que me derrubem, isso a gente nunca deve dizer, nunca se deve dizer uma coisa dessa, mas eu acho que nós vivemos uma crise grande desse modelo de representação no Brasil. O problema é que as pessoas estão muito desacreditadas da política. Isso é muito problemático, porque isso vai abrir caminho para salvadores da pátria, para medidas messiânicas, são muito desacreditados. E os candidatos que aparecem são muito ruins também. Mas houve uma ruptura maior ainda entre o governo e elementos da sociedade com os episódios de quarta-feira, né? Houve uma ruptura ainda maior. Eu acho que as pessoas estão perdendo de todos os lados a capacidade de conversa, estão apelando e defendendo a violência. Várias pessoas me escreveram quando eu lamentei que se atingisse prédios que inclusive são tombados patrimônio, e ainda mais grave, pessoas, porque queimou pouco, tinha que queimar mais, né? Então esse é o sinal de colapso do diálogo, né? Sinal de colapso da capacidade de conversa, infelizmente, nesse momento. E grave, nessa semana, você demolir um prédio com gente dentro na Cracolândia, você matar gente no Pará, um município do Pará, é grave. São sintomas de agravamento da situação social e política e, de novo, eu acho que as nossas lideranças não estão tendo a menor ideia de como reagir a isso. O senhor está enxergando algum caminho para a reestruturação, professor, no meio dessa confusão toda? Eu acho que é a pergunta principal que todo mundo se faz, não é? Mesmo que não seja algo muito óbvio ou muito claro em alguma pessoa, mas algum caminho há de haver, não há, professor? Eu acho que a médio prazo, existe a restauração da legitimidade política com as eleições já previstas. A médio prazo, considerando o Brasil médio prazo, o ano que vem, é bem médio prazo no Brasil, temos a restauração, porque o jogo político está deslegitimado, quer dizer, ele está absolutamente fora do eixo, e isso é ruim. O jogo político está deslegitimado. O que confere numa democracia legitimidade é a eleição. Houve uma ruptura de um processo natural. Então, resultado, as pessoas estão descontentes e não consideram legítimo o governo. A permanência da crise, a permanência do desemprego e, acima de tudo, as denúncias graves de corrupção, graves e recentes de corrupção, ainda esse velho jogo político de suborno, de empurra, o uso da violência por vários
elementos do governo. Tudo isso mostra uma insensibilidade. A médio prazo, eleições o ano que vem restaram parte da legitimidade para a gente poder falar em sair da crise econômica com uma segurança política maior. Problema, ano de eleição é ano volátil e é um ano em que quaisquer medidas duras serão difíceis de serem assumidas pelos candidatos. Eu acredito muito complicado que nesse campo avancem reformas da Previdência, reformas trabalhistas, porque o governo começou a fazer água, as pessoas já começam a abandonar. Enquanto o governo Temer tiver ainda essa disposição com o Congresso, aí tudo acontece, mas realmente a nossa classe política está ignorando os riscos deste momento. Isso já aconteceu no passado e o resultado é muito ruim. Eles continuam achando que é uma crise. Parece a velha conversa entre Luís XVI e um dos seus comandantes nobres, e quando ouviu falar do que acontecia em Paris, Luís XVI perguntou: é uma revolta, Sir? E ele respondeu: não, é uma revolução. Não é uma revolução que está no ar, mas é o tamanho de uma desilusão e de um caos que pode ter efeitos muito ruins, realmente, quando as pessoas perdem qualquer compromisso com a política formal e cada lado vai começar a usar dos recursos que pode utilizar. Mas tem muita raiva social, tem muito ressentimento, tem muita dor de muitos campos trabalhando aí. E essas notícias que vão chegando de continuidade de salários mesmo na cadeia, de subornos, isso irrita muito as pessoas que estão aqui se matando para levar a sua vida. É muito complicado mesmo. Agora, começa a resolver com as novas eleições. Vai se discutir se é necessário alguma outra medida, mas hoje não tem solução a curto prazo, infelizmente. Nesse momento, professor, de muita articulação, de muita boataria, o terreno é fértil para que surjam teses das mais variadas, né? E uma delas, eu queria perguntar a opinião do senhor sobre ela, é de que há em gestação agora em Brasília um acordão envolvendo políticos das mais variadas ideologias, espécies, partidos, histórias, para que a classe política consiga se blindar e atravessar o mais incólume possível esse período até as eleições do ano que vem. O senhor vê algum fundo de verdade ou de possibilidade de que isso aconteça, professor? Possibilidade da classe política se blindar é absolutamente grande. Eu vou lembrar de um outro momento de pressão popular enorme, o momento de votação da emenda Dante de Oliveira, final do governo João Batista Figueiredo, a nação inteira dizendo em comícios dos diretas já, dizendo queremos eleições diretas, a nação inteira dizendo isso. Brasília foi fechada, o general Figueiredo encarregou, o general Newton Cruz, cavalaria na rua, e os deputados votaram maciçamente, não aprovando a emenda Dante de Oliveira. Ou seja, negando uma vontade de toda a nação. Bom, passaram-se muitos anos desde então, mas desde as manifestações de 2013 está difícil essa função tradicional do PMDB, que é a blindagem do poder. O PMDB que esteve em todos os governos desde que Tomé de Souza fundou Salvador em 1549, o PMDB sempre blinda o poder. Blinda o poder para esse exercício, constitui, sim, oposição confiável na ditadura e depois um elemento chave na transição para o Estado de Direito. O PMDB continua exercendo essa função. Então, isso é possível. Agora, como esses deputados vão enfrentar a resistência da opinião pública, a imprensa, os editoriais e até o fato que redes de televisão tradicionais que não tinham o costume de atacar alguns políticos, alguns partidos, estão fazendo, sinal claro de que houve uma mudança. Isso tudo nós vamos continuar tendo uma vida não monótona nos próximos meses. Nós vamos continuar tendo uma notícia atrás da outra. O bom é que não precisa escolher pauta. Ela brota das torneiras. Ela brota todos os dias. Não precisa mais debater editorial. Todo dia, qual é o escândalo maior de hoje? Não, esse é fraco, esse é grande, vamos botar esse. Professor, notícia que há alguns anos seria abre de jornal, hoje é pé de página, né? Coitadinha. Tudo uma questão de parâmetro. Nós redefinimos essa noção. Eu acho que nós estamos expondo a público, Thaís,
o mecanismo de funcionamento da política. Eu acho que nunca na história do país tanta gente viu a visibilidade do exercício de poder, né? Viu essa visibilidade. O que antes se discutia aqui em Brasília, nas sacristias do Congresso, ou no restaurante Piantella à noite, terça, quarta e quinta, hoje está nas manchetes, está escancarado. Quer dizer, o presidente da República recebendo um homem e falando sobre um tema que ele não poderia estar falando. Então é muito grave, e a população está ficando absolutamente desacreditada disso. Isso é bom. Agora, o problema é o que se coloca no lugar. Quer dizer, nós estamos com essa dificuldade de ver uma saída. Ver que o sistema como está representativo está em crise, que o sistema iniciado pela Constituinte e com a Constituição de 1988 está tendo problemas estruturais, problemas de legitimidade, de representatividade, em meio à crise econômica e num momento cultural em que todas as pessoas desejam ser felizes, que é uma das regras do mundo contemporâneo, e ninguém mais aceita estar na parte ruim do bolo da felicidade, porque está desempregado, ou porque não consome, ou porque não está valorizado. É um momento, pelo menos rico, mas vai ser um momento difícil. Professor Leandro Carnal volta segunda-feira com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Um fim de semana sem muitas emoções, se possível, para a gente, hein, professor? Ok, obrigado, uma boa tarde, uma boa noite para todos os nossos ouvintes. Até logo. Até logo.